Satanás, rebelou. Cordeiro de Deus, instantemente nos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Entregamos cada palavra que aqui será dita, o coração de todos que vão ouvir e as consequências de tudo que aqui será dito a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz bem. Bom dia a todos. Bom dia. Para nós da comunidade Voz dos Pobres e da Missão Eucarística, vai dar pra lá. Da Missão Eucarística Voz dos Pobres, uma grande alegria poder abrir o nosso retiro de carnaval para todos que quisessem vir, que geralmente esse retiro é só para os missionários, mas nós sentimos que assim Deus queria e daqui para frente sempre será aberto assim. Então quero pedir desculpa a vocês também se faltou um sorriso no rosto de algum missionário para você, mas agora está aí um sorriso para todos vocês. Quero dizer que vocês vão ver que toda hora eu vou estar pegando água, minha mão está tremendo, mas é porque eu estou tomando um medicamento forte, né? Então eu preciso toda hora estar parando de falar para molhar a boca, senão cola a língua. Então peço durante esse anúncio que você abra seu coração de verdade e não converse, nem se distraia. É lógico que Satanás vai tentar de toda forma tirar sua atenção da pregação, ou pelos outros, ou por alguém que passa, e você perde o foco, você perde a essência do que está sendo falado. Então vamos ter hoje ouvido de ovelhas que querem ouvir Jesus e o que Jesus tem para nós hoje. No Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo 11, está dizendo assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. E ninguém pode ser um bom pastor se não seguir o exemplo de Jesus. Ninguém pode ser um bom pastor guardando a sua vida. É preciso expor a vida. É preciso estar exposto tanto para o sorriso quanto para as lágrimas, tanto para os elogios como para as críticas, tanto para as graças como também para as flechadas que recebemos, porque estamos expostos. E só dá para ser pastor assim, exposto. O bom pastor expõe a sua vida. Está botando dentro. O bom pastor expõe a sua vida pelas suas ovelhas. Ainda nesse discurso de São João, ele diz assim, que tem muitas pessoas que cuidam das ovelhas, mas que não são pastores. São mercenários.
que querem só a promoção própria. Eu estava lendo uma revista esses dias e vi que as maiores fortunas do Brasil não são mais de Silvio Santos e Antônio Emílio, é do Edir Macedo, é daquele outro lá, o negão parece o seu Arnaldo, não chama? Valdemiro, ou Malafaia. São as maiores fortunas hoje no Brasil. Falo sem medo que são mercenários, que usam das ovelhas inocentes que estão lá, não para dar alimento para as ovelhas, mas para sugar tudo que elas têm. Para sugar, e não estão nem aí para a vida dela. Não estão nem aí se aquele 10 reais que a pessoa pôs ali na cestinha vai fazer falta para ela comprar pão para o filho dela. Então não querem nem saber disso. Não querem nem saber. E é lógico que a pessoa simples que dá, Deus olha para o gesto da pessoa e Deus não deixa faltar. Porque Deus é o bom pastor. Mas esses vão ser julgados com mais intensidade pelo Senhor. Porque usam e vendem Jesus por dinheiro, como fez Judas. Como fez Judas. Ainda no Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo 18, Jesus diz: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. É livremente que Jesus deu a vida, e é livremente que nós também temos que dar a nossa vida. Por isso que eu dizia ontem para os missionários e para todos aqui também, que fé exige maturidade, exige responsabilidade. Não pode ter infantilidade. É diferente ter o coração de criança. Ter o coração de criança é ter um coração puro, inocente. Mas ser infantil, não dá para seguir Jesus com infantilidade, com birra de criança. O Padre Sérgio falou muito bem. Nós entramos no caminho por causa de Jesus. E se a gente tirar o foco de Jesus e pôr o foco ou em mim ou em qualquer outro, ainda nós não temos maturidade. Porque o dia que eu falhar ou que o outro falhar, você pode ser tentado a desistir. Porque somos humanos. Eu tenho um temperamento forte, quem me conhece sabe assim. Então muitas vezes eu chamo a atenção com mais aspereza, né? Mas sempre para o bem dos filhos da comunidade. Mas para entender que essa correção é para o bem, tem que ter maturidade. Não pode ter uma fé infantil. Precisa ter maturidade, saber que nós estamos todo mundo olhando para o mesmo foco e trabalhando para que cada um seja mais feliz e encontre com Jesus. Deixa eu dizer que Jesus, quando bateu com o chicote naqueles vendedores do templo, Ele amou eles tanto quanto amou quando Ele multiplicou os pães para os outros. O mesmo, Jesus não consegue amar menos do que totalmente. Ele amou do mesmo jeito. Só que para aqueles Ele precisava expressar o amor dando uma chicotada, né? E para outros, multiplicando o pão, curando. Para entender isso é preciso pedir a Deus a maturidade no Espírito. Não basear nossa caminhada nos acertos e defeitos e erros dos outros. Lógico, você pode ter alguém como espelho, mas tem que ter a certeza de que o espelho maior é Jesus. Santa Clara, uma vez andando atrás de São Francisco, e na mesma pegada que São Francisco pisava no barro, Santa Clara pisava em cima. E Francisco perguntou: por que me segue, irmã? E pisa onde eu piso.
E Santa Clara disse: eu não sigo você, irmão, eu sigo aquele que você segue. Então, mesmo que ela seguia o coração do amado pastor São Francisco de Assis, o foco dela estava em Jesus. A vida dela, ela deu para Jesus, como São Francisco deu também. Isso é maturidade. Maturidade na fé. Nada consegue abalar uma pessoa que tem maturidade na fé. Momentos difíceis, momentos alegres. A pessoa que tem maturidade na fé, ela não se empolga muito com os momentos felizes e também não se desespera nos momentos tristes. Ela tem um foco, ela sabe onde quer ir, ela sabe que ela quer Jesus e não quer perder isso por nada. Isso é dar a vida livremente. É não murmurar quando a cruz pesar, não murmurar quando o carisma te comungar. O nosso carisma comunga a gente, como nós comungamos Jesus. O carisma comunga a nossa vida. Então, quando sentir os dentes do carisma na carne, lembrar da decisão que fez, de que a fé não é brincadeira. Eu disse ontem, digo hoje de novo, eu não posso dizer para Jesus sim hoje e amanhã dizer não. Tem um fato que eu peguei para a gente refletir, que aconteceu na Guerra do Golfo. Muitos de vocês já conhecem, mas muitos também não conhecem, por isso que eu vou citar. Um menino atravessou o deserto, levando seu irmãozinho nas costas. Quando chegou do outro lado do deserto, dias caminhando com seu irmãozinho nas costas, todos ficaram impressionados e perguntaram para o menino: menino, como você conseguiu, sendo tão fraco, atravessar o deserto com todo esse peso nas costas? E o menino, sorrindo, respondeu: eu não trouxe um peso nas costas, eu trouxe meu irmão. Mesmo sendo tão fraco, olha a pergunta que o repórter fez: como você conseguiu, sendo tão fraco, atravessar o deserto com este peso nas costas? O menino disse: não tem peso. Quem eu trouxe nas costas é meu irmão, não é um peso. E na nossa comunidade deve ser assim, para os guardiões, os ministros, as ministras, as guardiãs, todos aqueles que têm alguma responsabilidade sobre a vida das ovelhas dessa comunidade, precisa carregar nas costas irmãos, não fardo. Irmãos, saber que aquele peso, você escolheu livremente carregar esse peso. Você disse um sim para Deus. Então não encare como um fardo, não encare como uma coisa pesada, mas sorria e diga: eu trago meus irmãos. Deus tem me dado a graça nesse tempo de experimentar vários tipos de sentimentos bons e não tão bons. E eu sempre agradeço a Deus por Ele ter, como eu disse ontem, usado, Jesus entrou em Jerusalém num burrinho, O burrinho levou Jesus para Jerusalém. Depois o burrinho deixou Jesus lá. E ele ficou feliz por ver que todos estavam cantando Hosana ao filho de Davi. Mas uma semana depois, o mesmo burrinho viu aqueles que gritavam Hosana gritar crucifica. Então eu tenho a alegria e a graça de Deus de partilhar a experiência com Jesus, de levar Jesus como leva esse burrinho, literalmente. Mas peço a Deus que, do mesmo jeito que eu vejo vocês abraçarem o primeiro compromisso, o primeiro voto, que eu continue vendo vocês
dizendo a Jesus: bendito que vem em nome do Senhor. A cada dia, a cada cruz, a cada sofrimento, bendito que vem em nome do Senhor. Não é o diabo que lança o sofrimento. Deus permite para educar, para amadurecer. Deus sofre junto, caminha do lado. Jesus disse: quem quiser, olha bem, quem quiser, quem não quiser não é obrigado, mas quem quiser seguir-me, disse Jesus, toma a tua cruz e me siga. Toma a tua cruz e me siga. Vamos pegar um trecho do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 1 a 11. Deixa eu ler, né? Astúcia de Ananias e de Safira. Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu o campo e, combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda, levando apenas a outra parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Acaso não podias conservar sem vender? E depois de vendido, não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginasses isso em teu coração? Foi aos homens que mentisses, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos os que o ouviram. Os moços retiraram-no dali e levaram-no para fora e o enterraram. Depois de umas 3 horas entrou também sua mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou-lhe: dize-me, mulher, foi portanto que vendestes o vosso campo? Respondeu ela: sim, por esse preço. Replicou Pedro: por que combinastes para pôr à prova o Espírito do Senhor? Estão ali à porta os pés daqueles que sepultaram teu marido, hão de levar-te também a ti. Imediatamente caiu aos pés e expirou. Entrando aqueles moços, acharam-na morta, levaram-na para fora e a enterraram junto ao seu marido. Sobreveio grande pavor em toda a comunidade e a todos os que ouviram falar desse acontecimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós escutamos aqui um fato que aconteceu na igreja primitiva, na primeira comunidade cristã. Era comum entre os primeiros cristãos, eles vendiam tudo o que tinham livremente, porque queriam, faziam essa opção livre. Vendia, se tinha casa, campo, vendia e dava o dinheiro aos pés dos apóstolos, e com eles iam morar como uma comunidade, como nós vemos Canção Nova hoje assim. Moravam todos juntos. E aqui o texto nos ensina e nos conta que um casal, Ananias e Safira, venderam também, queriam também fazer parte dessa comunidade. Então pegaram e venderam também o seu campo, sua casa, para levar o dinheiro para os apóstolos e ficar lá com eles. Só que eles combinaram entre si
Por exemplo, se custava 100 mil, eles falaram que custava só 50 mil. Que eles venderam por 50 mil e puseram o dinheiro aos pés de Pedro. E Pedro diz assim: Ananias, acaso alguém te obrigou a vender esse campo? E mesmo que você quisesse vender, alguém te obrigou a dar dinheiro para mim? Você não podia pegar você e sua esposa esse dinheiro e ficar para vocês? Mas como você quis enganar o Espírito, aparentemente na frente dos outros dando uma coisa, mas na verdade você só deu uma parte, irás morrer, disse Pedro. E ele morreu. Depois a mesma coisa com sua esposa quando chegou depois. E isso é muito sério quando nós damos nossa vida para Jesus, principalmente quando fazemos votos em uma comunidade católica, quando entregamos a nossa vida dentro de um instituto. Nós não podemos fazer como fez Ananias e Safira, dizer que temos tudo, mas que temos metade. Ninguém obrigou a vir dar a vida, mas já que veio e quis dar tudo, então é tudo. Não guarde para você, não esconda para você uma parte da tua vida. Digo agora especificamente para os missionários que fizeram aliança ontem e os outros que já fizeram antes. Não se brinca com Deus. Quem brinca com Deus morre. Não morre só da morte carnal, morre muito antes, na alma. Começa a ser assaltado pela tristeza, começa a ser assaltado pelo remorso, começa a ser assaltado pela dúvida, porque não deu tudo, porque falou que deu tudo, mas não deu tudo. Acaso, São Pedro diria, acaso alguém te obrigou a fazer isso? Se não foi obrigado, então por que fizeste? Porque quis? Então por que não deu o que prometeu dar? Por que não entregou a Deus o que prometeu entregar? Eu falo isso como uma partilha de coração também, que eu sou um ser humano. Me machuca muito ver uma pessoa faz uma promessa e depois de 2 dias, 2 semanas, vem dizer que não aguenta mais, que não é nada disso, que não era aquilo que ela esperava. Se machuca até o meu, que sou insensível, imagina o de Deus. São Pedro nos dá um exemplo. Alguém te obrigou? Não. Então por que você veio dar a sua vida e na verdade você reteve? Algumas áreas da vida você não entregou de verdade, principalmente a área da obediência, da livre vontade, de se colocar num voto de obediência e depois não querer cumpri-lo, porque na verdade fez o voto só com a boca e não com o coração, e o destino disso é morrer. Morrer aqui dentro, que é pior do que a morte física. A pessoa está viva, mas fica como fosse um cadáver andando, está morta. Não é feliz, não se encontra, porque mentiu ao Espírito, dizendo que estava dando uma coisa, mas não estava. O documento de Aparecida, no capítulo 136, documento de Aparecida, capítulo 136, está escrito assim: a admiração pela pessoa de Jesus, o seu chamado e seu olhar de amor despertam uma resposta consciente e livre, desde o mais íntimo do coração do discípulo. É um sim que compromete radicalmente a liberdade do discípulo a se entregar a Jesus. Olha que forte isso. Vou repetir. A admiração pela pessoa de Jesus. Quando nós encontramos Jesus, a primeira vez ou sempre, a admiração que temos por Jesus, o seu chamado e seu olhar de amor,
o chamado e o olhar de amor de Jesus, quando nós encontramos, despertam em nós esse encontro com Jesus, uma resposta consciente e livre. Muitos hoje sentiram o chamado para ser missionários aqui, porque o encontro com Jesus que você teve te levou a uma resposta livre, desde o mais íntimo do coração do discípulo. Mas olha bem essa parte aqui, ó. Mas essa resposta livre, é um sim que compromete radicalmente a liberdade do discípulo. É uma resposta livre. Só que é um sim que você dá para Deus que compromete radicalmente a sua liberdade de discípulo. Você entrega nas mãos de Jesus a sua liberdade. Você diz para Ele: Senhor, daqui para frente, como dizia Santo Agostinho, minha vida é uma carta em branco para o Senhor escrever o que o Senhor quer escrever. Compromete radicalmente. E quando nós entregamos a vida num instituto, numa comunidade como a nossa, livremente entregamos a nossa vida, nós entregamos também nas mãos de Jesus, mas pelo coração e carisma desse instituto, a nossa liberdade. Nós livremente queremos viver daquela forma que aquele carisma inspirado Deus quis. Nós queremos viver aquele carisma livremente, e viver esse carisma livremente compromete radicalmente a liberdade do missionário. E só consegue obedecer em verdade a um carisma, a um chamado, ter esse compromisso radical com Jesus, quem é livre. Quem é livre. Quem não está falando sim porque alguém falou para você que você deve dizer sim. Não está falando sim porque rezaram por você e falou que você tem que dizer sim. Essa é uma resposta livre. E para ser madura e para ser verdadeira tem que ser livre. Tem que ser você e Jesus. Porque senão depois vai dizer: eu entrei porque falaram para mim, mas não era aquilo que eu pensei, que tinham rezado. Então você joga a responsabilidade do seu sim para os outros. A responsabilidade do seu sim é seu. É sua responsabilidade. Então não queira jogar na costa dos outros o que é seu. É melhor não dizer sim do que dizer um sim irresponsável. Irresponsável. Um sim sem maturidade. Espera, a hora que o coração tiver dizendo agora vai, aí você vê. Não diga sim antes da hora, sem maturidade, para depois criar uma chaga a mais no coração de Deus e da igreja. No Catecismo da Igreja, no parágrafo 1733, está escrito assim. Parágrafo do Catecismo da Igreja, 1733. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Olha que lindo isso. Quanto mais a pessoa pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Porque de verdade você só consegue perdoar, fazer o bem e amar se você for livre. Porque se você ficar pensando na opinião dos outros, você não vai amar, você não vai ser livre. Porque na verdade você não é livre. Porque você não faz o que você sente no coração de fazer, você faz o que os outros querem ver na sua vida. Tem uma música da banda Taos que dizia assim: usamos máscaras para ser a vitrine que o mundo quer ver. Às vezes a gente quer passar para os outros uma imagem do que eles querem ver, e nós vamos perdendo a nossa identidade. O Padre Sérgio disse hoje na pregação dele: quem é você? O que você de verdade quer? Se encontrar, é impossível encontrar Jesus sem primeiro se encontrar. Quem eu sou de verdade? O que de verdade deseja meu coração?
Será que eu tenho vivido só pelo que os outros falam, só pelos conselhos dos outros, só pela opinião dos outros, pela opinião da mídia, pela opinião da sociedade? Será que eu tenho medo de ser radical por Jesus, com medo do que vão dizer de mim, o que vão falar de mim? Se você pensa assim, ainda você não é livre para aceitar Jesus. Jesus pregado na cruz mostrou o maior ato de liberdade que alguém pode ter. Aparentemente preso, pregar livre, não devia satisfação a ninguém. Estava amando, estava perdoando quem estava matando ele, hein? Jesus estava perdoando aquelas pessoas que estavam machucando ele. Mas só dá para perdoar assim quem é livre. No nosso carisma, às vezes os irmãos acolhidos, tantos problemas, tantas dores, e os outros já, vocês são bobos, estão aproveitando de vocês, estão sugando vocês, e às vezes essa opinião vai batendo, até que a gente se deixa vencer, não por Deus, nem pelo amor, mas pela opinião dos outros, e deixamos de amar. Eu lembro que um casal de missionário uma vez foi fortemente tentado a se separar. Mas tanto um quanto o outro queriam que a família não acabasse, um e o outro. Queriam dar o perdão e receber o perdão, mas por causa da opinião dos familiares, das pessoas, tinham medo. O que vão dizer de nós? Vão dizer que eu estou aprovando esse tipo de atitude. Porque quem aconselha a separação, essas coisas assim, é Satanás. Porque ele não está pensando nos filhos do casal. Para ele o perdão não vale nada. Ele quer ver a destruição. Depois que se vire que essas crianças cresçam, que vão virar bandido, para ele é melhor ainda. O pai e a mãe sim sente que deve continuar. Não importa, é na alegria, na tristeza, na saúde e também na doença. Muitas vezes o adultério também é fruto de uma doença psicológica, de alguma coisa não resolvida dentro do coração das pessoas. Perdoar como Jesus perdoou na cruz a quem matava ele, só sendo livre. Sendo livre. O homem é o que é diante de Deus e nada mais. Assim diz São Francisco de Assis. A gente só é o que é diante de Deus. Se todo mundo dizer e achar que você é santo, isso não vai te levar para o céu. Se todo mundo dizer e achar que você é pecador, isso não vai te levar para o inferno. O que você é de verdade é que te pode levar para o céu ou para o inferno. Continuando o Catecismo da Igreja, 1733. Quero dizer que não se preocupem muito com o tempo, tá? Do ensino. Eu sinto que devo falar um pouco com vocês. Então não se incomoda com a hora do almoço. A fome material depois a gente mata, a gente almoça todo dia, né? Mas o Senhor quer dar para nós o alimento para a alma. Então não deixe o demônio te inquietar. Começar, coça aqui, coça ali, quer sair, levanta, olha para trás, olha. Não faça isso. Não quer ouvir? Pode sair. Quer ouvir? Preste atenção. Não há verdadeira liberdade, diz o Catecismo da Igreja, a não ser a serviço do bem e da justiça. Não há verdadeira liberdade, Catecismo da Igreja, 1733. Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. Só quando a gente se dispõe a dar serviço, a serviço do bem e da justiça, sem temer as consequências, aí a gente é livre. E quando a gente é livre, a gente é feliz, em qualquer condição. Ser livre implica em não ter medo. Não ter medo. Quantas vezes os missionários em pastoral de rua
entram na frente de spray de pimenta, de cacetete, de tonfa, de policiais batendo nos pobres, de jato, daquele jato de água forte, eles jogam no caminhão-pipa. Os missionários à frente disso tudo porque são livres. Não estão se importando com a opinião pública, nem com o que diz a Rede Globo no jornal. É lógico que a Rede Globo, a Rede Record, todas as outras, a grande maioria quer promover o seu produto, vender violência, vender notícia ruim, agora vender a Copa do Mundo. Então, para isso, querem tirar os pobres da rua, à força. Ninguém quer que os pobres fiquem na rua. Nós também não queremos, mas nós queremos que eles saiam da rua para um lugar melhor. Mas isso não acontece, isso só acontece na televisão, na prática não. Nós que estamos na rua, nós sabemos que tudo é propaganda de televisão. Mentira sobre mentira para vender bem o produto da Copa do Mundo num país que já está desenvolvido, que já não tem mais pobreza. É como se pegasse o tapete, levantar, jogar a sujeira tudo embaixo do tapete e fecha, para o vizinho, para a visita não ver. Mas só que o cheiro permanece. Não vê, mas sente. A escolha pela desobediência e pelo mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. A escolha pela desobediência, agora eu falo firme para os missionários. A escolha pela desobediência é optar pela opção do demônio. E obedecer sem alegria é obedecer como os demônios. Nós vimos aqui, Padre Sérgio rezou e mandou em nome de Cristo, e os demônios saíram, mas não saíram felizes. Obedeceram, mas sem alegria. Obedecer sem alegria é obedecer igual os demônios. Nós devemos colocar o nosso coração na mão de Deus, na mão da comunidade que livremente abraçamos, e confiar que a vontade de Deus vai ser transmitida a nós pela voz do nosso guardião, do nosso ministro, do nosso sacerdote. Confiar nisso. O demônio nunca dá o que promete. Ouçam bem isso. Ouçam isso. Tudo que o demônio promete, ele não cumpre. Mas ele é muito sutil nas promessas. Ele não vai apresentar para você uma promessa que você não goste, que não te traga satisfação. Então ele promete para o homem casado, para a mulher casada, que a melhor coisa da vida dele é se separar para ser feliz. Só que depois, como ele não tem felicidade para dar, ele dá o tédio, o desespero, o suicídio, a depressão. É o que ele tem. A gente não pode dar o que não tem. O que o demônio tem é isso, então ele só pode dar isso. O consagrado, para a consagrada, para o sacerdote, ele promete: você vai ser feliz se você largar a vida consagrada, o sacerdócio, e casar. Aí você vai ter filho, que a família é abençoada. Então ele usa sempre passagens até da Bíblia, como usou com Jesus no deserto. Mas está escrito isso e aquilo. E aí a pessoa deixa e não encontra o prometido. Encontra a depressão, a angústia, a solidão, o desespero, muitas vezes até o suicídio, porque optou por alguém que nunca vai poder dar o que prometeu, porque não tem. São Francisco de Assis, presta bem atenção nisso. Quem está dormindo aí, bate do lado, acorda. Vamos acordar, irmão. Sei que estamos cansados, adorando. 3 dias já hoje, né? São Pedro disse assim:
Jesus disse assim para Pedro, né? Pedro, você está dormindo? Com tanta coisa acontecendo, você está dormindo, Pedro? E Pedro estava mais cansado que a gente, né? E é normal ver sonhos, é normal. Mas acorde agora para ouvir. São Francisco tinha um frade, um frei, que era muito santo, um homem de Deus de verdade. Só que o demônio invejoso da alegria dos outros, ele viu que aquele frei de São Francisco estava progredindo na fé, na alegria. Era um homem que sorria, um homem que estava sempre junto com outros, e não sorria por falta de sofrimento, não, sorria no sofrimento. E esse homem cheio de virtude foi assaltado por tentações de Satanás, dizendo para ele que o certo para ele conseguir chegar no ápice da união com Jesus, olha como Satanás é astuto. Ele falou para Adão e Eva lá no começo, né? Vocês querem ser como Deus? Então come isso aqui. Então Satanás veio e disse para o Frei bem mais santo que nós todos juntos aqui: os santos estão expostos à tentação. Jesus esteve exposto à tentação. Lógico que não caiu, mas esse santo caiu. Ele começou a alimentar dentro dele que o jeito dele ser mais perfeito e ficar mais perto de Jesus era não mais ouvir o que São Francisco dizia, mas era ele buscar uma vida solitária. E ele começou, a comunidade está reunida aqui, ele estava para lá. Aí vai ter uma rodinha, a comunidade está conversando, e se isola, vai se isolando, em nome de procurar Deus. A comunidade está toda em festa, e ele quer fazer penitência na festa. A comunidade está toda cantando, e com hipocrisia, ele quer sair dali dizendo que precisa ir rezar no sacrário. Há um tempo para cada coisa. E assim que o demônio seduz, ele vai tirando a pessoa de lá. Vocês já viram como que o leão ataca uma presa? Ele vai separando a presa do bando. Está lá aquele monte de zebra que ele vai pegar, eu estava vendo no Discovery. Ele não vai onde está bastante, ele tem medo de se machucar. Então ele vai separando um. Vai separando. A hora que aquele está bem longe do bando, ele pega. E o demônio faz assim também. Se você sente vontade de se isolar, de não viver na comunidade, não viver com seus irmãos, se a presença dos irmãos te incomoda, e com pretexto de santidade, você está querendo sair para buscar uma santidade pessoal, só sua, um céu particular, irmão, irmã, filhos da comunidade, isso é uma inspiração de Satanás e não de Deus. E a inspiração dele só é promessa, mas não dá o que promete. São Francisco diz assim ainda. Ele disse para os seus filhos franciscanos: na verdade, irmãos, olha que forte isso. Na verdade, irmãos, eu digo que ninguém pode se dizer servo de Deus enquanto não passar por tentações e tribulações. Os duros combates só acontecem nas almas onde há virtude perfeita. Olha que forte isso. E a gente acha que ser santo é não ter provação, não ter tentação, não ficar doente. São Francisco: na verdade, irmãos, ninguém pode dizer que é servo de Deus enquanto não passar por tentações e tribulações. Vocês perceberam que até Jesus fez isso? Antes dele começar o ministério público, ele quis, para mostrar o caminho, ele é o caminho, quis mostrar como que deve ser um cristão. Enfrentou as tentações na carne, como nós. Todo
Deus, mas todo homem. E ele não quis enfrentar as tentações só como Deus. Ele quis enfrentar as tentações também como homem. Os duros combates só acontecem nas almas onde há virtude perfeita. Então, se você é combatido por várias tentações, se você é combatido com várias ilusões, não se desespere, não desista, não acha que você não tem vocação, você não tem carisma porque aquela tentação não passa, pelo contrário, cada vez cresce. Se cresce é porque existe virtude de verdade na sua alma. E Satanás, como é ladrão e homicida, ele, invejoso como é, quer arrancar essa alma da perfeição. Se você passa muitas dúvidas, muitas tribulações dentro de você, coragem, você está no caminho certo. É porque na sua alma existe um sim verdadeiro, existe uma virtude de verdade. Só por isso que esses combates acontecem. Porque vocês acham que o sambódromo hoje está cheio de demônio lá? Não está. Aqui está cercado. Lá não precisa. A inveja de Satanás é das nossas almas. Daqueles, tem até no satanismo um olho que escorre uma lágrima, que diz que eles têm como o olho de Lúcifer, que chora pelas almas que ele não pode alcançar, pelo ódio que ele tem. Então é aqui, o combate é aqui. Na carta do Papa Bento XVI está escrito assim: é a carta encíclica Spe Salvi, Salvos pela Esperança, no capítulo 37. O Papa diz assim, e ouçam bem a voz do Papa, é a voz do nosso pastor. O Papa, para nós, é o Cristo na terra. Não é o evitar o sofrimento, não é a fuga diante da dor que cura o homem. Olha isso. Não é o evitar. Não pode querer ser cristão ficar evitando sofrimento. Não vamos pedir o sofrimento, mas vamos encarar. Não é o evitar o sofrimento, não é a fuga diante da dor que cura o homem, mas, olha aí, olha que ensinamento, mas a capacidade de aceitar a tribulação e nela amadurecer. Olha que forte isso do Papa para nós. Não é evitar o sofrimento, não é fugir da dor, mas a capacidade de enfrentar e crescer naquela tribulação. É isso que faz a gente ser cristão. Olha essa frase de Santo Agostinho que endossa isso que o Papa falou. Provados pela mesma desgraça, os justos e os injustos se comportam totalmente de forma diferente. É como chacoalhar um frasco de perfume e outro frasco de lodo. O lodo vai exalar um terrível mau cheiro, e o perfume, porém, vai exalar agradável fragrância. Aqui Santo Agostinho está dizendo assim: tanto o justo quanto o injusto, todos vão passar pelas dores. Um grande exemplo disso era Jesus na cruz. Dimas, o bom ladrão, e o outro que criticava Jesus. Os dois estavam passando o mesmo suplício. A diferença foi o jeito que cada um passou por aquilo. A diferença entre o discípulo de Jesus e o que não é discípulo de Jesus não está no sofrimento infligido, porque a gente vai passar os mesmos sofrimentos e passa, que todo mundo passa. Eu já tive 3 filhos meus que eu enterrei, que morreram. Poderiam dizer: nossa, então não está servindo a Deus, por que Deus deixou? E não é Deus deixou, são coisas da nossa própria natureza, coisas que precisamos passar para aprender, não fugir delas, mas nelas crescer. Ser cada vez, como diz na gíria da luta, cada vez mais casca grossa, né?
cada vez está mais calejado para aguentar a pancada. No mundo das artes marciais diz sempre assim: não é o tanto que você consegue bater que te faz um bom lutador, mas é o tanto que você aguenta apanhar. Nós podemos trazer isso para nós. Não é o tanto de vitória que a gente vai ter. Vitória é fácil aceitar. É o tanto de sofrimento e cruz e provas que nós talvez não vamos vencer, mas vamos aceitar e nela crescer. E dessa forma venceremos, crescendo e vencendo. Santo Agostinho diz: quando você chacoalha um vidro de perfume, e se você der o mesmo chacoalhão com a mesma intensidade num vidro de lodo, o lodo exala mau cheiro e o perfume um cheiro bom. Essa é a diferença. Nós temos que, quando somos chacoalhados pelas tribulações, responder exalando o perfume da graça, da certeza de estar na vontade de Deus. O que São Paulo descreve como: oferecei a Deus sacrifícios de louvor. Sacrifícios de louvor. Tem uma frase que o Senhor Jesus inspirou para mim há um tempo atrás. Aqueles que quiserem escrever, principalmente os filhos desta comunidade, que quiserem guardar, já tem alguns anos que Jesus me disse isso, mas eu quis escrever e partilhar com vocês. Ele disse assim, antes da batalha, muitos guerreiros parecem ter muitas qualidades, mas no campo de batalha não há lugar para aqueles que só parecem guerreiros, e sim para aqueles que realmente são combatentes. Da mesma forma, no campo da provação é que o cristão pode mostrar o quanto de verdade progrediu na fé. Antes da batalha, vou repetir, muitos guerreiros parecem ter muitas qualidades. Então, antes de uma luta, durante o retiro não tem tantas batalhas para vocês, mas parece ter muitas virtudes